Fala, nação, tudo bem? Hoje tem decisão na Copa do Brasil. O Flamengo vai com tudo para enfrentar o São Paulo no Morumbi. Eu e meu pai separamos a melhor parte do programa SBN. Dá like se gostou, um abraço. Tchau. O Dorival chamou para si uma responsabilidade interessante. Quando ele escala os reservas contra o Palmeiras, que eu acabei de falar, ele traz holofote para a Copa do Brasil. Ele se obriga a se classificar, hein? Ô Prates, se o São Paulo eliminar o Flamengo, não vai ser apenas a eliminação da Copa do Brasil. Vai todo mundo olhar para o Dorival e falar, Dorival, abriu mão lá. A Libertadores no meio do caminho aí. Tudo né? bem. Eu acho que é um peso grande para o segundo jogo, principalmente. Eu acho que tudo bem, mas assim, Dorival, é o seguinte, você abriu mão lá, porque assim, não é que ele abriu mão, mas ele pôs os reservas contra o Palmeiras. E aí você não conseguiu a classificação na Copa do Brasil. Eu sei que o jogo de volta é só depois dos jogos da Libertadores. A Libertadores tem um peso grande. Onde possivelmente o Flamengo deve se classificar. Para mim é favorito contra o Vélez. Mas não vai pesar. Ele não se obrigou a se classificar na Copa do Brasil. Ele tem time para isso. Ele tem time para chamar a responsa. Fala, vou fazer aqui. Ó. É isso aí. Ele é treinador do Flamengo. Do Flamengo. O Flamengo hoje pode assumir a responsa mesmo e acreditar. E ele é sempre... A maioria dos jogos ele é favorito e ele briga pelo título em todas as competições. É isso, é favorito sempre. Mas não botou uma pressão extra? A Libertadores me parece que tem um peso maior do que essa história de colocar um time alternativo contra o Palmeiras. Porque, assim, a não ser que haja um resultado terrível hoje no Morumbi, assim, um 3, 4-0 para um lado ou para o outro. Aí é diferente. Acho difícil. Eu também acho. A não ser que haja algo anormal no Morumbi. Mas aí, William, essa obrigação que você fala, esse peso que você cita aí, o jogo contra o Vélez vai dar um peso maior ou menor para o jogo da volta. Eu acho que passando do Vélez é um tipo de cenário. Ficando no caminho pelo Vélez, com o Vélez, é um outro tipo de cenário. Se chegar lá na volta e for eliminado pelo São Paulo... Mas na final da Libertadores... E no Campeonato Brasileiro, ficou para trás, mas está na final da Libertadores, tudo bem? É uma situação... Eu acho não que, tem erro? Não, assim, eu acho que é um peso diferente. Eu acho que ameniza. Se ficar pelo caminho na Libertadores, jogo da volta... Aí eu acho que vem tudo para esse confronto. Aí vem brasileiro, talvez distante do Palmeiras. A Libertadores ficou pelo caminho. Aí o jogo do Maracanã é um jogo que fica maior do que ele já é. Eu acho que a Libertadores vai ter um peso maior para o jogo da volta do que ter tirado titulares contra o Palmeiras no domingo. Entendi. O que você acha, Elton? Jogou holofote? A escalação, né? Diga. Eu acho que ele criou o seu álibi para esse jogo contra o São Paulo, né? Porque ele justificou a escalação alternativa contra o Palmeiras com relação ao gramado sintético. Já tinha jogado em Curitiba contra o Atlético Paranaense e 2 jogos consecutivos desgastaria o elenco. Eu prefiro, assim, nós fazemos, né, muitos questionamentos com relação à parte técnica e tática, mas essa parte física eu não entro nessa história porque... não me sinto capaz de analisar questões físicas, porque não sou preparador físico, não sou formado em educação física. E essa parte fisiológica, essa parte física, eu respeito muito os profissionais. Se a justificativa foi fisicamente o time não vai suportar 2 jogos, ok. A gente pode questionar a escalação, questão tática, enfim. Eu acho que nesse caso eu fico até com a justificativa do Dorival. Imagino que o time inteiro jogaria contra o Palmeiras e jogaria contra o São Paulo também. Mas o álibi foi criado, né? Eu acho que nesse caso, não poupar o time, entre aspas, né, para um jogo da Copa do Brasil, não acho que foi poupado para o jogo contra o São Paulo. Foi poupado por conta desse jogo para trás, né, do desgaste físico de uma semana intensa. Mas eu acho que... acaba ajudando também, né, William? Um time mais inteiro, um time descansado, uma equipe que vai enfrentar um São Paulo também, que vem de uma sequência de 3 competições e não tem um elenco tão recheado como o Flamengo. Isso pode acabar pesando também no jogo. Por isso que eu acho que é pesado falar que o Dorival abriu mão. Porque não era uma opção dele do ponto de vista físico. Mas não é pesado dizer que ele tirou o pé. Tudo bem, a Libertadores realmente é maior que tudo. Mas vai haver uma leitura muito direta entre Copa do Brasil e Brasileiro, até pela proximidade dos jogos, pela sequência dos jogos.
E volta um fantasminha lá dos tais 6 pontos que ele não tentou, né? Que seria uma diferença que cairia para 6 pontos. Vai voltar essa matemática na cabeça. Acho que o que ameniza é o que o Prates falou. Tem um valor mais alto aí no horizonte que é a Libertadores. Essa pode dar uma passada de pano em relação ao Campeonato Brasileiro. Porque chama, claro que chama a responsa. Se não foi no Brasileiro, então que seja na Copa do Brasil. Tem uma nação inteira transferindo essa responsabilidade agora. Olha as butucas que tem em cima do Dorival. Olhões enormes. Vai ter que se bancar. Vai ter que se bancar, essa é a questão. Bom, vamos com Vladimir Bianchini e Mari Pereira? Vamos nessa? A nossa dupla lá próximo ao Morumbi, para também entrar nessa conversa, entrar nesse papo com a gente, falar sobre essa outra semifinal da Copa do Brasil hoje à noite. São Paulo e Flamengo, e até com prováveis escalações essa dupla vai trazer para a gente debater melhor aí esse confronto. Sejam bem-vindos aqui ao Futebol 360, que dupla, hein? William, um grande abraço para você, para todo mundo ligado aqui na ESPN. Eu estou com a Mari Pereira na varanda gourmet em frente ao Morumbi. A gente está vendo as primeiras movimentações dos funcionários aqui montando as grades. Expectativa de pelo menos 40 mil pessoas, foram vendidos aproximadamente até o momento. A última parcial divulgada, 40 mil ingressos. O setor de visitantes do Flamengo já todo esgotado. Então a gente tem uma expectativa, né, Mari? Muito bom dia para você, de um grande jogo aqui no Morumbi. Exatamente, tudo bem, Vlad, tudo bem, amigos? Que saudades de vocês, time completo, quase completo, né? O Abel não tá por aí, mas tá numa ótima missão também. É isso, expectativa não de casa cheia, mas a gente fala sobre isso daqui a pouquinho, pra gente falar um pouquinho sobre esse São Paulo que o Rogério deu a entender depois da derrota no Clássico contra o Santos, que como que ele vai montar esse time com 3 zagueiros, hein, sem o Miranda? A gente fala disso agora, amigos? Como que a gente faz? Exatamente. Vamos falar agora da escalação dos desfalques. Como você mesmo disse, o Miranda não joga, foi expulso no jogo contra o América na Copa do Brasil. Também não deverá ter o Rodrigo Nestor e também o Arboleda. A provável escalação que o Rogério Ceni deve levar a campo contra o Flamengo. Vamos lá. No gol, o Jandrei. Aí a gente está vendo se vai ser 3 zagueiros ou uma linha de 4, você até vai comentar isso depois, mas a provável escalação terá Rafinha, Diego Costa e Léo. Aí no lugar do Rafinha pode ser o Patrick também. Aí no meio, Igor Vinícius, Pablo Maia e Reinaldo, Igor Gomes, Rodrigo Nestor, Luciano e Caleri. Essas são as opções e a provável escalação do São Paulo do Rogério Ceni, Mari. Pois é, sem Miranda e sem o Ferrarese. É bom a gente falar sobre isso, porque o Ferrarese foi bem, estreou contra o Santos, zagueiro, chegou agora recentemente, contratação do clube. Ele foi bem, só que o Rogério não pode contar com ele, porque chegou depois do prazo de inscrever para a Copa do Brasil. E aí, ele improvisa novamente o Rafinha como um terceiro zagueiro. O Rafinha não foi bem nessa função contra o Santos. É bem verdade que ele ficou sem cobertura por ali, né? O Marcos Guilherme, que atuou na ala direita, não foi bem. Foi por ali justamente que sai o gol com o Soteldo fazendo uma baguncinha. E aí, a grande questão dele montar a linha de 4 é Reinaldo na esquerda ou Wellington, Igor Vinícius na direita ou o próprio Rafinha. Mas ele pode montar essa linha de 3 e colocar esses 2 laterais / alas mais avançado na segunda linha. Então, a gente tem a expectativa de ver o que o Rogério vai fazer pensando no Flamengo, porque é difícil marcar. É difícil marcar pelas pontas, com o Rodinei subindo bastante. Tem que povoar o meio de campo, porque por ali tem Arrascaeta e Everton Ribeiro. Só que também a ausência do Gabriel Neves, ela é sentida porque ele vive um grande momento. E também, você acha que o Rogério Ceni acertou ao se focar nas Copas, ao poupar jogadores no Campeonato Brasileiro, visando justamente o Campeonato Brasileiro? A gente sabe que está muito difícil São Paulo conseguir até uma vaga direta na Libertadores, tanto a Sul-Americana quanto a Copa do Brasil. Chance real do São Paulo ser campeão e garantir uma vaga na Libertadores, né, Mari? A grande questão é que, assim, é o São Paulo das Copas que precisa entrar em campo hoje. Não é o São Paulo do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro não chega a 40% de aproveitamento, né? Não bate 45% de aproveitamento. Nas Copas é quase 70% de aproveitamento. Então tem que ser o São Paulo das Copas. E vai bem nas Copas, o Rogério tá certo. Só que tem que ficar ligado. O Flamengo vem embalado, 12 jogos sem derrota, são 10 vitórias, 2 empates. O técnico Dorival Júnior poupou 7 titulares no jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Vai vir com força máxima dentro do que ele pode escalar. Os únicos jogadores que não estão à disposição são os 3 lesionados, que é o goleiro Diego Alves, o atacante Bruno Henrique e também o zagueiro Rodrigo Caio. A formação que o
Dorival deve entrar em campo. Vamos lá, é o Flamengo que todo mundo conhece, que jogou a Libertadores e jogou também contra o Atlético Paranaense, a gente lembra muito bem. É o Santos no gol, na zaga Davi Luiz, Léo Pereira, Rodinei na lateral direita, Felipe Luiz na lateral esquerda. A gente pode até falar um pouco a respeito disso, porque o Ayrton Lucas foi muito bem contra o Palmeiras. A gente também vê se é uma opção, talvez, para o segundo tempo, né, do Dorival. No meio, Thiago Maia, João Gomes e Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Uma formação muito forte, né? Um baita time, né? Um baita time. E é o time do mata-mata do Dorival. Desde o 7-1 para o Tolima, ele vem mantendo essa escalação. Até surgiu uma dúvida se poderia ser o Vidal no lugar, por exemplo, do João Gomes, mas a princípio não. João Gomes é um menino que vem jogando muita bola, já estava jogando muito com o Paulo Souza, e o Vidal, banco de reservas aí para um possível segundo tempo, mas é o time principal do Dorival. Ayrton Lucas também entrou bem, mas esse time que ele tem, que ele deve colocar a campo, é o que ele tem de melhor e é o que está melhor entrosado. A gente fala bastante sobre o quarteto ofensivo, como ele conseguiu reencaixar sim o Bruno Henrique. Ele colocou o Pedro ali e é um quarteto que funciona muito bem. Então é um time que já está encaixadinho, que vem trazendo ótimos resultados para o Flamengo e é o que tem de melhor. E a gente tem nas opções do banco Marinho, também o Everton Cebolinha. O elenco do Flamengo é muito recheado, né, Mari? Como que você vê essa questão do jogo para o São Paulo voltar vivo? Porque eu acho que todo mundo vem falando isso, a gente conversou muito com os torcedores nos últimos dias, e eles vêm falando isso, de ir vivo para o Maracanã. É a ideia. A diretoria colocou à venda os ingressos, para a gente falar um pouquinho sobre isso, e aí o setor popular, considerado popular, custa R$ 75,00. Então, assim, não é um preço tão popular, né, para levar o nome do setor. E o ingresso mais caro passa dos R$ 500. Então, assim, o São Paulo é muito forte no Morumbi, não levou gols nessa Copa do Brasil jogando no Morumbi e seria importante ter perto da lotação máxima. Não deve ter, e isso faz falta. Então, assim, para o São Paulo é muito importante tentar fazer um resultado dentro da sua casa, com a sua torcida, porque no Maracanã o Flamengo é muito forte. É forte fora de casa também. Mas no Maracanã, deixar para decidir lá é um risco. É isso, às 9h30 tem São Paulo e Flamengo pela Copa do Brasil semifinal. Lembrando que o São Paulo nunca venceu esse torneio, né, Mário? O próprio Rogério Ceni chegou numa final em 2000, perdeu para o Cruzeiro no último lance ali, gol do Giovani. Então, além de tudo, tem esse elemento. Acho que a torcida do São Paulo quer muito esse título e o Rogério Ceni também, que é o único título que falta pelo tricolor. Além do título, é uma bolada, né? E aí, falando do São Paulo, agora falando do Flamengo, o Flamengo tem esse título, mas essa geração ali 2019, né, do Flamengo, que conquistou muita coisa, não tem. Então, para uma geração tão vitoriosa como a do Flamengo, também é importante esse título. É isso, William Tavares. Daqui a pouco esse jogão aí no Morumbi, a gente está vendo as primeiras movimentações. Acho que a torcida começa a chegar mais no período da tarde, mas vai ser uma grande festa aqui no Morumbi. É verdade. Valeu, dupla. Show de informações, hein? Sobre público, sobre possíveis escalações, né? Pra gente pensar aqui, pra gente analisar. Eu sei é o seguinte... Nós temos aqui o Viola, o São Paulino. E quando apareceu o nome do Rafinha ali... E aí? Para fechar Qual os foi a três. reação? Linha de 3 com o Rafinha. O Viola Ou seja, ficou indignado. eu jogo com 3 zagueiros, então. Ficou indignado. Não pode ser o Rafinha. Sem condições. Ué? O problema foi o Marcos Guilherme. Você viu o que a Mari falou, né? Contra o Santos, o problema foi o Marcos Guilherme, que não ajudou ali, hein? Não pode ser o Rafinha? Não, até pode ser o Rafinha, mas... Tem razão. A voz do torcedor é que... a gente tem que respeitar. E o torcedor é algo torcedor, sagrado, hein? William. Eu respeito Como muito o diria Abel torcedor. Braga, o torcedor é soberano. Exatamente. Hã? Não, e tem, Mas você tem discorda lógica. do torcedor? Você discorda? Não discordo. A gente falou aqui já essa possibilidade do São Paulo jogar com 3 ou 2 zagueiros, William. Por que isso é tão importante, né? Porque isso vai definir muitas vezes a maneira que o São Paulo vai marcar e a maneira que vai jogar também. O time do São Paulo, quando tem a bola, é um time que roda bem a bola, um time que troca bons passes, tende muitas vezes a ser mais rápido com a bola, é uma outra conversa. Mas essa situação de Rafinha ou Patrick vai definir muitas vezes como vai ser a cara do São Paulo. Que o São Paulo vai querer para o jogo, que o Rogério Ceni está projetando para o jogo. Então, pensar no Patrick, ou seja, mais um meio-campista para o São Paulo, não é anormal, não. Me parece que não é um negócio ruim para se pensar, não. Mais certo do que o Rafinha numa linha de 3, né? Há dúvidas sobre o rendimento do Rafinha ali. Sobre o Patricão ajudar, eu não tenho dúvida nenhuma. Então é o Patrick. Ajuda. Ajuda. Hoje é dia de ajudar. Todo mundo tem que ajudar hoje. Todo mundo tem que remar junto ali. Não dá pra destoar, não. Não dá pra destoar, não. O Elton chamou aí, acho que o Elton queria dar um pitaco.
Não, eu falar que o Viola deve ser fã do Igor Vinícius, né? E podem jogar os dois, né? Juntos, inclusive o Rafinha e o Igor Vinícius. É assim. Só acho que essa linha de 3 não é tão confiável. Eu acho que para enfrentar o Flamengo, o Rafinha e o Léo, dois laterais de origem, né? O Léo tem jogado muito mais como zagueiro. Para enfrentar o Flamengo, eu acho um risco muito grande. Mesmo que o Reinaldo e o Igor Vinícius baixem para uma linha de 5. Eu sei que o Ferrarese pode ser um jogador que acrescentaria mais, a ausência do Miranda também faz diferença, o Arboleda nem se fala, né, já há um tempo afastado. Eu acho que é uma linha de 3 frágil, talvez com a bola o São Paulo tenha mais qualidade, mas para se defender com esses 3, não sei não, viu? Vocês não estão a favor do momento? Há algo mais maravilhoso que o momento do Igor Vinícius, Viola? Não. Então, mas aí eu te pergunto, Isso é muito importante. há algo mais maravilhoso do que o momento do Pedro? Do que o momento do Arrascaeta, aí é que tá. Aí o momento do Everton curto, Ribeiro. meu amigo William Tavares. Talvez não o momento do Gabigol fazendo gols, mas ele está ajudando muito o Gabigol. Grande Gente, jogador. ele não está fazendo tantos gols quanto ele fazia, porque quem está fazendo isso agora é o Pedro. Então o Flamengo funciona assim. O Gabigol tá metendo gol pra caramba, é o Gabigol com o Bruno Henrique e tal, o Pedro é reserva, pode jogar junto, não pode jogar junto, o Gabigol tá lá. Pum, gol. Aí o Bruno Henrique se machuca. O Bruno Henrique se machucou. Vai chegar o Cebolinha. Não. Cebolinha, segura a emoção aí. É Pedro e Gabigol agora. Mas o Gabigol não tá fazendo gol. Mas o Pedro tá lá. Pum, bicicleta, cabeça, perna direita, perna esquerda, dentro da área, fora da área, tá lá o Pedro. Pequena área, tá lá o Pedro. E o Gabigol tá mal? Aí não tá fazendo gol, tá mal. Não tá mal, não. Ele tá vindo buscar jogo, claro. Ele tá sendo garçom, ele tá abrindo espaço, ele tá trabalhando muito coletivamente. Então é o seguinte, o Flamengo... É todo mundo no bom momento, prof. Enfrentar o Flamengo hoje é esse cobertor curto. Você cobra o pé, descobre a cabeça e vice-versa. E tem mais, quando a Mari estava falando... Você prefere passar frio na cabeça ou nos pés? Agora, Eu prefiro não passar frio. Mas vai ter que Essa passar. Vai ter Por que isso passar que você frio tem em que dar algum uma momento. encolhida, entendeu? Vamos dar uma encolhida com o Patricão? Encolhida, pra mim, é fechar a casinha. Não necessariamente, porque em tese, quando você tem 3 zagueiros, você tem mais gente para defender. Mas o Patrick ajuda mais ali, povoa ali. E tem mais. Quando a Mari falou das opções que o Flamengo tem, que a gente sabe, mas toda vez que se fala, causa um impacto, né? Às vezes esse time do Flamengo dá mais medo pelas substituições que faz do que pelo time que entra. Isso é verdade. Quando você olha a qualidade dos jogadores que o Flamengo tem, porque o jogo tem o Durante também. A gente fica falando só de como deve entrar, às vezes como entra nem é tão importante. O importante é o Durante. São as coisas que acontecem no jogo e que o Abel Ferreira, muito apropriadamente, falou, né? Eu tenho um plano para o jogo, mas o jogo tem planos para a gente. Então vamos supor que o São Paulo faça tudo certo e que o jogo esteja difícil para o Flamengo. Olha quantas opções o Flamengo tem para mexer nesse jogo. Dá uma olhada em termos de nomes e características. O que significa um Cebolinha, o que significa um Vidal, o que significa todos os jogadores, o Ailton Lucas pela esquerda. O Vladimir lembrou, fez um partidaço Ô, contra o prof, Palmeiras. peraí. Você que adorou o cara a cara, né? Vocês ficam empolgados com o cara a cara, né? Acho só o seguinte aí, William. Deixa eu Tá falando perguntar que uma o bicho coisa. é muito grande, Deixa eu perguntar o uma bicho é coisa. papão, mas dá jogo O contra bicho esse é bicho papão. tudo aí. Não, dá jogo. Eu já falei que não dá pra subestimar o São Paulo. Eu acho que o Flamengo é favorito. Pra mim, o Flamengo é favorito. Você tem que escolher um favorito do jogo? É o Flamengo.